Por que a Arca da Aliança é um dos maiores mistérios da história? Durante séculos, as pessoas tentaram em vão localizar e recuperar os objetos mais sagrados da Bíblia. Entre as mais procuradas dessas antiguidades religiosas está a famosa Arca da Aliança. Este artefato lendário é a caixa dourada ornamentada que dizem ter sido construída há cerca de 3.000 anos pelos israelitas para abrigar as tábuas de pedra nas quais os 10 mandamentos foram escritos. Relatos bíblicos descrevem a arca como grande, do tamanho do baú de um marinheiro do século XIX, feita de madeira banhada a ouro, com 2 grandes anjos dourados no topo. Era carregada com varas inseridas em argolas nas laterais. A arca tem sido associada a vários dos milagres do Antigo Testamento. Disse que removeu obstáculos e animais venenosos do caminho dos israelitas durante o Êxodo. Quando os israelitas cruzaram o Rio Jordão para a Terra Prometida, a Bíblia diz que o rio parou de fluir no momento em que os carregadores da arca pisaram nele. E muitos acreditam que, quando os israelitas sitiaram Jericó, eles carregaram a arca pela cidade por uma semana, tocando trombetas, até que, no 7º dia, os muros caíram, permitindo uma fácil conquista. Mas em 597 e 586 a.C., o Império Babilônico conquistou os israelitas e a arca, na época supostamente guardada no Templo de Jerusalém, desapareceu da história. Se foi destruída, capturada ou escondida, ninguém sabe. Uma das afirmações mais famosas sobre o paradeiro da arca é que, antes dos babilônios saquearem Jerusalém, ela havia chegado à Etiópia, onde ainda reside na cidade de Aksum, na Catedral de Santa Maria de Sião. As autoridades da igreja, no entanto, dizem que apenas um homem, o guardião da arca, tem permissão para vê-la e nunca permitiram que ela fosse estudada quanto à autenticidade. Outra alegação é que a arca estava escondida em um labirinto de passagens, sob o primeiro templo em Jerusalém, antes que os babilônios a destruíssem em 586 a.C. Mas essa teoria também não pode ser testada, porque o local abriga o santuário Domo da Rocha, sagrado no Islã. Cavar abaixo dele simplesmente não é uma opção. Só que acontece que em 2015 foi feita uma escavação, mas eu já vou comentar sobre ela na segunda parte do vídeo. Outras afirmações mais duvidosas também existem, mas talvez a busca mais famosa pela arca tenha ocorrido na tela grande. No filme Os Caçadores da Arca Perdida, de 81, o herói de aventura Indiana Jones deve encontrar a arca antes dos caras do bigodinho, que pretendem usar o poder dela para dominar o mundo. O que é interessante, porque em uma das séries aqui do canal, a série do Relógio do Criador, eu falei sobre a expedição lá do bigodinho em vários cantos do mundo procurando por esses artefatos. Se você não assistiu, eu vou deixar aqui no card. A Arca da Aliança deve ser pensada como 2 ou até 3 coisas separadas. Em primeiro lugar, é uma caixa com cavidade no meio que pode conter um objeto de tamanho médio, como algum tipo de dispositivo elétrico. Em segundo lugar, a arca pode ser aquele objeto dentro da caixa, algo poderoso e destrutivo. Em terceiro lugar, há o propiciatório e a glória Shekinah, que repousam entre as estátuas douradas de 2 anjos frente a frente em uma tampa de ouro, que também é a tampa da caixa. Todas essas 3 coisas têm suas funções, mas cada uma é separada da outra. Há uma descrição adicional da arca como um veículo voador, que parece ser algo completamente diferente. É bem possível que a Arca da Aliança seja algum tipo de arma de plasma, o que nos traz para essa notícia de 2015. Em 12 de setembro de 2015, uma equipe que estava cavando um túnel abaixo da mesquita Masjid al-Haram, em Meca, descobriu um objeto misterioso. O projeto de construção era altamente controverso e envolvia a demolição, entre aspas, da relíquia mais sagrada do Islã. Tinha que haver uma boa razão para que isso acontecesse.
Ostensivamente, as autoridades não estavam preparadas para compartilhar com o público. Quando a equipe se aproximou do objeto, 15 deles foram instantaneamente para o Campos Elíseos, pelo que mais tarde foi considerado uma emissão de plasma. Essa explosão de energia foi tão forte que derrubou um guindaste sobre o solo, tomando a vida de mais de 111 pessoas e ferindo outras 394. Mas as coisas pioraram ainda mais. Em 24 de setembro de 2015, uma segunda tentativa foi feita para desenterrar o objeto misterioso, agora rotulado como Arca de Gabriel, que resultou em uma outra emissão de plasma massiva, levando aí mais de 4.000 pessoas para o Campos Elíseos. Autoridades sauditas culparam a catástrofe em uma debandada por pânico, para evitar ter que dizer que uma emissão de plasma extremamente poderosa que foi lançada por um objeto desconhecido acabou aí com tantas pessoas na área do desastre. Não poderia ter sido um desastre causado por uma debandada, já que as vítimas não estavam cobertas daquele líquido que corre nas nossas veias e não tinham ossos quebrados. Elas simplesmente partiram para o além instantaneamente. O que aconteceu antes e depois dos acidentes é bastante estranho, sobretudo porque a maior parte é cuidadosamente mantida fora da vista do público em geral, em alguns casos durante séculos. Após o acidente, emissários da Grande Mesquita entraram em contato com o patriarca da Igreja Ortodoxa Russa, Vladimir Mikhailovich Gundyaev, também conhecido como Kirill, porque a Igreja Ortodoxa Russa possuía um antigo documento chamado Instruções de Gabriel a Maomé, que provavelmente contém instruções sobre como aproximar-se do objeto, similar às precauções ritualísticas que os sacerdotes judeus tinham que tomar antes de se aproximarem da Arca da Aliança, sem serem consumidos instantaneamente. Primeiro, uma outra pergunta implora para ser respondida. Por que os sauditas derrubariam a relíquia mais valiosa do Islã? O que poderia ser importante o suficiente para destruir, como mostram as duas primeiras fotos deste artigo, o que os muçulmanos consideram o marco mais importante de sua fé? Pode ser uma descoberta incompreensível de algum tipo, talvez uma semelhante ao que ocorreu em 2003 nas montanhas romenas Busek. No ano de 2003, um satélite dos Estados Unidos, equipado com radar de penetração no solo, descobriu uma cavidade subterrânea nas montanhas Buseg, que tinha uma forma geométrica perfeita, esférica, o que significa que não poderia ser um produto da natureza que produza formas orgânicas. Para tornar isto ainda mais complexo e misterioso, em 1999, um helicóptero do exército israelense caiu na área, acabando com todos os seus 6 passageiros. De qualquer forma, com a ajuda do serviço secreto romeno do Departamento Zero, a CIA cavou um túnel até a cavidade. Quando a tripulação quis entrar na cavidade, que estava selada por um campo de força misterioso, a vida deles foi tomada instantaneamente, exatamente como os membros da tripulação de tunelamento em Meca. Uma estrutura subterrânea similar à encontrada na Romênia foi encontrada no Iraque, razão pela qual os Estados Unidos invadiram e ocuparam o país. O petróleo é um mero bônus. Existem rumores que sugerem que a Arca de Gabriel e a Arca da Aliança pertencem às pirâmides como fonte de energia. Procurando pela internet, encontrei um artigo do The New York Times falando sobre a debandada por pânico que acabou com centenas de pessoas. Contudo, ele não menciona 4.000, mas sim que mais de 700 pessoas foram para o Campos Elíseos. Quanto à queda do guindaste, um artigo da CNN fala sobre isso, reportando que o incidente acabou com pelo menos 107 pessoas e feriu outras 238. Certamente uma tremenda queda de guindaste para ter acabado com e ferido tanta gente. Qual será a verdade sobre esses eventos?
Estaria o governo saudita mentindo sobre as causas dos incidentes e, na realidade, havia mesmo algum objeto anômalo escondido lá? Talvez o mais estranho de tudo isso, sendo esse objeto real ou não, é o fato dos sauditas estarem cavando um túnel abaixo da mesquita Masjid al-Haram. Mesmo que o tal objeto seja somente uma lenda inventada pela internet, algo não bate na história contada pelo governo saudita. Mas e você, já conhecia a história da Arca da Aliança? É bem provável que ela e a Arca de Gabriel sejam o mesmo objeto. Você acha que ela ajudou a derrubar os muros de Jericó? Deixa sua opinião aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal se não for inscrito ainda. E se não conhece nossa área de membros, o Relógio do Criador Premium, lá tem mais de 200 vídeos muito interessantes separados em séries, como a série Mestres e Controladores, a série das respostas do Brian, a série Inversão Magnética e Terras Além. O link está na descrição e comentário fixado. E se chegou recentemente no canal, vou deixar 2 vídeos aqui na sequência para você assistir e conhecer mais o canal. Muito obrigado e até a próxima.